Olá, então meu nome é Débora Seixas, eu sou proponente do projeto Maria Mina e as Quitandeiras Negras de Desterro. E antes de começar a falar sobre a execução propriamente dita do projeto, eu gostaria de contar como que nasceu esse projeto. Então, em 2021, eu fui fazer uma residência artística na Bahia com uma pesquisadora chamada Natália Grillo, entre outros artistas. E quando eu contei que eu era de Santa Catarina, ela comentou: poxa, eu já ouvi falar desse caso da Maria Mina, um caso muito interessante. E aí ela contou, né, de uma mulher negra que processou um senhor e venceu usando as leis pré-abolicionistas que estavam sendo aplicadas naquele momento. Que era um caso muito emblemático e muito importante, né, e pouco falado também. E aí eu já tinha escutado essa história em outras rodas de conversa, aqui em Florianópolis, numa roda de conversa com a Cauane Maia, que também acompanhou esse projeto, também é pesquisadora do assunto. E aí voltei dessa residência com essa urgência de fazer alguma coisa artística que trouxesse essa pauta para os habitantes de Florianópolis, porque é uma pauta ainda muito restrita ao meio universitário, ao meio da pesquisa, de quem se interessa, né, pela história negra de Santa Catarina, história negra da cidade de Desterro. E aí foi assim que esse projeto nasceu. Minha gata tá passando aqui. Foi assim que esse projeto nasceu. Da vontade de trazer a história dessas mulheres, entre Maria Mina, né, tantas outras quitandeiras que foram tão importantes para a construção e que estavam ali também nas disputas da cidade, né, e nas disputas políticas também em torno do mercado público, isso desde ali dos anos 1850, mas que são histórias que a gente, quando transita na cidade, quando passa pelo mercado público, essas histórias não estão ali expostas, né, e na verdade ainda são muito desconhecidas. E aí, chegando em Florianópolis, a minha primeira ideia foi primeiro realizar um evento com uma feira, trazendo outras mercadoras ou quitandeiras contemporâneas, que a gente assim pudesse dizer. Mas esse projeto não evoluiu, até chegou a ser aprovado não, ficou em 8º lugar no Funarte, mas a gente chegou a ser também aprovado no PIC, mas não conseguimos financiamento. E aí a gente decidiu que para fazer circular também essa ideia, talvez fosse mais interessante ter um objeto audiovisual que pudesse circular tanto na cidade quanto no Brasil, em outros estados, para que pudesse também ser um objeto educativo, né, pedagógico, para ser usado por educadores por aí afora, né? E aí eu falei a gente, mas esqueci de falar da participação da Luana Silva, outra artista, uma amiga, né, uma companheira de arte, de trabalho, que foi também muito fundamental na construção do projeto. Nós trabalhamos juntas, né, temos outros projetos juntas também. E ela vem mais da moda, trabalha bastante com figurino. Eu também já tinha a experiência em outro projeto de trabalhar com figurino, então a princípio foi isso que uniu a gente, a questão do figurino, da construção de objetos têxteis, de acessórios. A gente vem bastante também da cultura do carnaval, né? Então foi muito imediato, né, pra gente como que a gente vai contar a história das quitandeiras, dessas mulheres, e aí vendo imagens, fazendo pesquisas com imagens do Debré e outras imagens de retratistas da época, né, de pintores que retratavam a cidade. A gente usou também imagens do Vitor Meirelles nas nossas pesquisas. A gente acabou achando bastante imagens do centro de Desterro, onde continham mulheres com balaios, né, retratadas nessas pinturas de época.
E aí a gente ficou pensando muito sobre os trajes, né? Esses trajes de época e que eram os trajes dessas trabalhadoras. Então, já que temos essa afinidade, né, artística dos figurinos e dos objetos têxteis, a nossa primeira vontade foi fazer uma saia, pensar um figurino que seria o objeto manifesto das quitandeiras. E traríamos, né, elementos tanto da vida da cidade para esse figurino, como também a gente tentaria trazer elementos da africanidade dessas mulheres, que eram mulheres ou brasileiras pretas, né, ou mulheres africanas. Algumas delas eram africanas ainda nesse momento, tinham sobrenomes africanos, né, como é o caso da Maria Mina. E a gente também tinha essa vontade de que fosse um objeto performado na cidade, de trazer isso para a cidade, né? Além de fazer um objeto que circulasse, um vídeo que circulasse, também trazer algum tipo de alteração do cotidiano da cidade, seja com lambes ou com a própria presença das performers durante as filmagens. Então as saias que a gente acabou construindo e os balaios que vieram depois durante o processo seriam esses objetos que durante a filmagem funcionariam também como uma intervenção e uma performance que intrigaria os passantes, né, durante a filmagem. E foi isso que aconteceu, mas isso a gente vai falar um pouquinho depois. Então, desde que a gente recebeu a aprovação do projeto, a gente começou, então, uma longa pesquisa iconográfica, vendo essas imagens de artistas, as representações da cidade, porque, sim, a gente queria trazer para essas saias também a presença das paisagens de Desterro, onde essas mulheres existiram, né? E faziam suas quitandas. A gente queria trazer também a presença da cidade, trazendo essa ideia de uma cartografia, né, uma escrita de uma nova cartografia dos trajetos das quitandeiras de Desterro. E outra coisa muito importante eram os nomes das quitandeiras que se encontram na pesquisa da Fabiane Popniges. A gente queria muito trazer os nomes das quitandeiras, não só da Maria Mina, mas Esperança Cabinda, Josefa Cassange, tantos nomes que são citados e que trazem muito, alguns desses nomes trazem nessa história dessas mulheres, né, de onde elas vieram, as regiões, as origens possíveis de suas regiões, e esses nomes foram os que estão citados na pesquisa da Fabiane Popniges, foram bordados nas saias que a gente usou no processo. E aí gostaria de mostrar um pouquinho, aqui tem apenas as saias, né? A gente usou as saias com uma armação, né? De saia para poder rodar essas saias. Mas construímos essas saias, costuramos aqui uma pintura do Vitor Meirelles. E aqui alguns nomes, Luísa Cabinda. A gente acrescentou búzios, pequenos elementos. Aqui um extrato de uma gravura do Debré. E aí foi bastante importante também a curadoria de imagens, porque aqui é uma imagem do mercado público. A gente imprimiu em tecidos de cetim, de véus. Aqui talvez aqui dê para ver um pouquinho, mas é uma cena ali da região ali do Miramar. Dá para ver aqui no cantinho. E na verdade não é o mercado público, aqui é a alfândega, né? Mas aqui algumas quitandeiras fazendo quitandas. Trouxemos também um elemento de renda de birro, que a gente achou também que seria interessante. A gente acabou durante a pesquisa, coincidentemente, entrando em contato com pessoas que tinham antepassados, que eram quitandeiras, mas que eram bordadeiras também, e praticavam a renda de birro, né, que é uma história tão associada também à cultura açoriana, mas que também foi
feita por mãos de pessoas negras, né? Então, deixa eu ver aqui mais outros nomes. Ah, sim, falando da curadoria de imagens, a gente teve que tomar todo um cuidado, porque também algumas representações de pessoas negras nesse momento, a gente sabe que trazem representações que são racistas, né? Então a gente tentou ter o cuidado, né, de escolher imagens que não fossem imagens que trouxessem essas representações animalizadas, que trouxessem representações racistas. Foi difícil, foram poucas imagens no fim, mas algumas existem. E no fim a gente acabou fazendo 2 saias, né? Que é o nome da Maria Mina, tá invertido, acho que vocês não vão conseguir ver. Aqui uma outra representação da rua onde hoje é a rua João Pinto, e a gente também aplicou um bordado ali. Aqui bem também pequenininho, dá pra ver, que a imagem em véu fica difícil, mas tem uma quitandeira. E é isso, a gente tentou nas saias trazer essa reescrita, essa presença, reincrustar a presença das quitandeiras nessas paisagens que muitas vezes passam desapercebidas ali, né, entre a representação da paisagem, das ruas. A gente, às vezes, nosso olhar não atenta para a presença dessas pessoas, mas o objetivo central do nosso projeto era esse. E aqui um outro objeto importante também foram os balaios. A gente achou esse tecido de lese, na verdade, no início, eu e a Luana Silva achamos esse tecido, e a gente achou que cabia muito trazer essas rendas, porque traz muito, né, o imaginário das saias rendadas de religião afro-brasileira, tanto ela como eu somos também de religião. E aí a gente achou que esse tecido entraria na saia, mas no fim acabou entrando no balaio, que a gente estava se perguntando como queria fazer a representação das quitandeiras. Será que a gente traria os balaios de madeira para essas mulheres carregarem hoje, para as performers, né, carregarem hoje? E a gente acabou tendo essa ideia de fazer meio que um adereço de cabeça para as quitandeiras, que é também um balaio leve, um balaio de tecido que traz essa leveza com a renda, né? Nós fizemos 2 também, um para cada quitandeira, e foi usado durante as filmagens esse balaio para trazer essa representação de algo que se carrega na cabeça, mas que no caso vem com um outro tecido, uma leveza, porque as nossas performers, a gente não queria que elas fossem uma representação, vamos dizer assim, histórica, né, novelesca das quitandeiras. A gente queria que elas trouxessem essa intriga, essa presença, são no caso mulheres pretas, né, mas trouxesse essa ideia de que eram personagens meio que fantasmagóricos do passado, mas que não viessem carregadas como uma para recolocar elas nesse lugar. A ideia era que se colocasse, que elas trouxessem essa presença, mas não fazendo uma reafirmação daquele lugar no cotidiano da cidade. E uma coisa importante que eu esqueci de falar é que eu e a Luana também fizemos toda a parte executiva do projeto, organização. A gente fez essas múltiplas funções, né? Éramos artistas, mas também fizemos toda a parte de produção e de execução. Então tudo isso, todo esse processo artístico envolveu também a compra dos materiais, entender quais eram os melhores, né, fornecedores, isso óbvio dentro do projeto, que foi feito com o orçamento que a gente teve, e organização da filmagem, fazer também uma escolha das pessoas que iriam trabalhar com a gente, né, no processo, achar uma pessoa que fizesse a câmera, que fosse também uma mulher negra. A gente teve sempre esse objetivo de trazer o máximo de pessoas negras para o projeto, porque é um projeto que fala sobre a história negra da cidade.
E então, enfim, né, tivemos que organizar as filmagens, fazer esse planejamento, fazer a organização das notas fiscais, fazer toda a parte executiva. Tanto eu quanto a Luana fizemos essa parte executiva do projeto, além da parte artística. E aí, nesse processo, a gente foi também construindo o roteiro do que seria o percurso das quitandeiras durante as filmagens, né? Então, escolhemos, claro que o mercado público, aí a Escadaria do Rosário também apareceu nesse processo, como um lugar que a gente sabe que é muito representativo da presença negra nas cidades do Brasil, né? Que é onde tem uma Igreja do Rosário. Essa igreja foi construída para os negros poderem frequentar, e a Luana também tem uma relação bem importante com a Igreja do Rosário, que ela é de Minas, enfim, tem essa história, faz parte da pesquisa pessoal dela. Outros lugares que a gente citou também foi o Rio da Bulha, né, onde é a Avenida Ercílio Luz hoje, que é uma história também, né, que a gente sabe que as lavadeiras lavavam as roupas ali, enfim, e outros caminhos que estão entre, né, esse percurso das quitandeiras, onde elas viviam, mas também o objetivo final, que era chegar na rua onde tem o nome do senhor que Maria Mina processou. E aí a gente quis fazer uma cena final ali para fazer, né, uma encenação nesse lugar que trouxesse algum tipo de justiça histórica, né? Então a gente no filme aparece e bota o nome da Maria Mina ali sobre a placa que tem ali o nome do senhor que ela processou. E além disso, durante a filmagem foram aparecendo outros lugares também, né? Como a Figueira. A gente não necessariamente achou alguma relação histórica da Figueira com as quitandeiras, mas como é um lugar emblemático e essa árvore potente, né? Que enfim, as pessoas de todas as origens têm uma relação importante com a Figueira na cidade, né? Então a gente quis botar a Figueira, colocou também um percurso ali passando pelo centro histórico da cidade, ali na rua do Museu Vitor Meirelles, chegando onde hoje também existe toda essa movimentação cultural, musical. Foram aparecendo outros pontos durante as filmagens que a gente achou que caberiam também nesse processo e ficaram registrados ali no objeto final. E aí o nosso objeto principal, que seria o vídeo, acabou tendo que ficar no formato vertical, né, de reels, porque a gente achou que para ser mais atrativo para os jovens, talvez seria melhor usar esse formato, já que é também um projeto com fim muito de acessar, né, os jovens. Então a gente hesitou bastante, porque enfim, existe a questão de que o formato tradicional do cinema é o formato horizontal, só que a gente quis atingir esse público, então quis usar dessa linguagem que está mais aí no universo dos adolescentes, que é o público também direcionado maior, né, para esse projeto, pensando na finalidade pedagógica do projeto. E aí dividimos o nosso filme em 5 episódios. Era a proposta já inicial de fazer em formato picado, assim, para que pudesse ser abordado pouco a pouco. E pensando também na recepção, né, de hoje, né, eu sou professora também, então entendo mais ou menos como esse público funciona, né, então a gente já desde o início prometeu isso, escolheu fazer isso, 5 episódios no formato Reels, e acho que foi a escolha certa para esse objetivo. Então a gente fez esses 5 episódios e apareceu também durante o processo a necessidade de realizar alguma cartazes, né? Como que cartazes
trazendo de modo poético o conteúdo de cada episódio. A gente sabia que não seria possível fazer um documentário trazendo um longa-metragem, porque teria que ser necessário aí para fazer um documentário sobre a Maria Mina, e a história das quitandeiras deveria ser provavelmente um média-metragem ou curta-metragem. Então, com esse formato curto, não seria possível fazer um documentário, e aí escolhemos que essa escrita mais poética, trazendo como que um disparador, né? Um disparador poético, audiovisual, textual também, para que os professores pudessem abordar em sala a parte de conteúdo histórico mesmo. E aí, após as filmagens, além da parte, né, da produção, que toda hora a gente estava ali fazendo também, né, fazendo a produção executiva, pagando as pessoas que trabalhavam com a gente, pagando os custos da filmagem. E aí entramos na parte de pós-produção, que foi bastante longa também, porque tivemos bastante material filmado e fazer as escolhas que caberia com a edição, né, com os editores que participaram do processo. A gente acabou precisando de 2 pessoas, uma pessoa mais especializada no audiovisual e outra parte mais no tratamento de cor e trilha sonora. E aí, enfim, construímos aos poucos o texto, né, que foi aparecendo também durante o processo de edição. A gente foi refinando a cada edição os textos que apareceriam ali. E uma vez feita a primeira edição, a primeira versão, a gente conseguiu fazer a oficina na escola Lúcia Maivorne, apresentar para os estudantes de um ateliê de artes que acontece nessa escola com uma professora, a professora que dá aula para os alunos de sexto até o ensino médio. E acabaram participando algumas crianças também que estavam ali com seus irmãos. E, enfim, né, é uma recepção diferente, uma compreensão diferente, mas deu tudo certo. E aí, nessa oficina, participou a Cris Neres, também uma outra artista que estava envolvida com o projeto na parte mais gráfica, desde o início. Ela não participou das filmagens em si, mas chegou para fazer oficina, que também tem experiência de oficina com crianças. E fizemos oficinas e aí apresentamos o projeto, falamos dessa relação entre história e arte contemporânea, como os artistas contemporâneos podem utilizar de fontes históricas para fazer seus trabalhos, para ressignificar fontes históricas conforme, né, a intenção da pesquisa. A gente acabou fazendo uma oficina de fotocolagem com imagens escolhidas ali que a gente utilizou na saia, apresentamos o vídeo e trouxemos materiais que os estudantes puderam recortar. Então a gente acabou fazendo oficina mais direcionada para a linguagem da fotocolagem, porque achou que seria mais acessível para o tempo da oficina. A gente gostaria de ter feito bordados, mas seria muito trabalhoso, né, para o tempo que a gente tinha, que era só de 3 horas. Mas deu super certo a oficina. A gente acha que foi muito importante, inclusive, para a gente ter novas perspectivas gráficas, plásticas, porque a imaginação dos adolescentes, das crianças, traz uma vivacidade para os materiais que a gente, enquanto adulto, às vezes não acessa, né? Deixa de acessar. E aí foi bem gratificante poder fazer essas oficinas com os estudantes dessa escola. E uma vez que a gente fez a oficina, a gente começou a finalizar a postagem, né? Que era também o nosso objetivo final, de poder postar os vídeos com os conteúdos que a gente tinha criado, conteúdo audiovisual. Então começamos a lançar no Instagram os episódios,
E aí, para cada episódio, a gente desenvolveu um texto contando um pouquinho de cada episódio, uma legenda, e tivemos esse cuidado de não botar uma legenda banal. A gente quis botar não banal, né, mas uma legenda descritiva. A gente queria trazer mais elementos da pesquisa, da nossa pesquisa poética a partir dessas fontes. Então foi um novo momento de reescrever sobre a história das quitandeiras negras de Desterro. Foi bastante importante esse momento também de trazer mais elementos e ampliar a escrita do projeto. E aí postamos a série, né, no Instagram ali no final de dezembro, foi quando a gente conseguiu postar. E aí finalizamos as postagens, finalizando as postagens, a gente lançou também meu Deus. E aí, finalizando as postagens, a gente lançou o patrocínio nas redes para poder alcançar também público fora do nosso estado. A gente focou nos estados do Rio Grande do Sul, porque achamos que seria importante conversar com outras pessoas do sul do Brasil que também gostariam de aprender sobre a história negra dessas outras regiões. A gente sabe que no Rio Grande do Sul isso é bem forte, né? Mas talvez, enfim, em Santa Catarina isso ainda não é tão conhecido, a história negra de Santa Catarina, para os outros estados. Então focamos no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, que também são estados, enfim, que estão ali próximos e que estão em diálogo, né, com a nossa região, assim, né? E é isso, lançamos o patrocínio nas redes e finalizamos as nossas postagens. E aí, nisso que a gente lançou o patrocínio nas redes, a gente teve muitas pessoas querendo saber mais sobre o projeto sobre a história das quitandeiras, sobre a história da Maria Mina. E foi aí que a gente percebeu que também o nosso projeto, nesse formato, tem sua limitação, né? Que a gente gostaria de ampliar, assim que possível, de trazer mais informações, mais dados, né? Seja num formato audiovisual, seja num formato de livro, de catálogo. A gente ainda está pensando sobre isso, porque muitas pessoas perguntaram por que o nosso objeto é um objeto poético, é um objeto disparador, mas não traz a pesquisa em si. E é uma possibilidade da gente ampliar, fazer um documentário com as pesquisadoras, com pessoas trazendo mais elementos factuais, né, para a nossa pesquisa. Uma outra coisa que eu esqueci de falar foi da importância também da mediadora de Libras, né, que acrescentou bastante. A gente, no fim, quis deixar essa única versão com a participação da Thay, que foi a nossa mediadora de Libras, porque achamos que ela acrescentou para o nosso projeto, né, ela totalmente integrou ali a imagem e a plasticidade ali do nosso projeto audiovisual. Então foi um momento bem, bem gostoso e bem gratificante ver a participação da Thay como um elemento a mais dentro do projeto, que acrescentou tanto assim na visualidade, na plasticidade e nos gestos, né? Tudo que ela fez agregou para o nosso projeto plástico. A gente percebeu isso. E aí, gostaria de finalizar, então, registrar o meu agradecimento à Fundação Catarinense de Cultura, ao Programa Nacional Aldir Blanc e ao Circuito Catarinense de Cultura, pela oportunidade da gente poder realizar esse projeto que foi desenvolvido ali desde 2021. Conseguimos fazer esse experimento que a gente considerou que foi bem sucedido, com todas as dificuldades do processo, né, de fazer numa equipe pequena, mas a gente considerou que a gente ficou bastante realizada de poder
trazer esse projeto para a pauta da cultura catarinense. Então é isso, eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todas as pessoas que participaram, que estão aí fazendo a outra parte da realização artística, né, que é de fazerem os editais, de avaliarem, de receberem as nossas demandas quando a gente precisa, as nossas inquietações. E é isso. Finalizo, né? Estou finalizando o relatório de execução de Maria Mina e as Quitandeiras Negras de Desterro. E até a próxima.